Então, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Agora nós vamos falar sobre orações reduzidas. Então, em relação às orações reduzidas, é só uma questão ali de estrutura, né, de como essas orações se apresentam. A parte da classificação das orações, essa parte ela vai ocorrer da mesma forma que a gente já classificava todas as outras. Tá? Então, ela vai ser subordinada, substantiva, adjetiva ou adverbial. O que vai mudar ali é a questão da forma como essa oração se apresenta. Nas orações desenvolvidas, que é como a gente costuma dizer, né? Mas geralmente não vai aparecer esse termo. Ela é desenvolvida, é oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida. O desenvolvido não vai aparecer na classificação, mas a gente chama de oração desenvolvida. É quando eu tenho ali a presença de algum termo que introduza essas orações. Dependendo do tipo de oração. Se for uma subordinada substantiva, eu vou ter ali uma conjunção integrante. Se for uma adjetiva, eu vou ter um pronome relativo. Se for uma adverbial, eu vou ter uma conjunção adverbial. Então, as desenvolvidas, elas são introduzidas ou por conjunções ou por pronome, certo? Já na oração reduzida, eu coloco o verbo de uma forma que eu não preciso usar a conjunção ou o pronome. Por isso que eu digo que são orações reduzidas, porque eu reduzo a forma, ficam menos palavras, né? Então, por exemplo, né, olha, as orações reduzidas são orações dependentes que não se iniciam por pronome relativo, nem por conjunções subordinativas, tendo o verbo em uma de suas formas nominais. Então, eu vou colocar o verbo ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, tá? Então, eu colocando o verbo em uma dessas formas, eu reduzo, porque eu não preciso ali usar a conjunção ou o pronome, tá? Ai, professor, mas é reduzida, mas fica um nome maior ainda, porque é reduzida a oração, a classificação dela é outra coisa. É como se eu falasse assim, olha, ela disse que gosta de chocolate. Ela disse gostar de chocolate. Então, percebo que eu tirei o que gosta e substituí pelo verbo gostar no infinitivo. Se você conta, você usa menos palavras para isso. Então, você coloca na forma reduzida, ok? E aí, a classificação não vai mudar. Quando eu falo, ela disse gostar de chocolate, o gostar de chocolate continua sendo uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Só que a diferença é que agora eu vou colocar que ela é reduzida de infinitivo. Eu tenho que acrescentar que a oração ela é reduzida e indicar em qual forma nominal o verbo se encontra. Lembrando que o infinitivo é quando eu tenho a forma ali que recebe a desinência R. Aí eu tenho o infinitivo pessoal e o impessoal, né? Então, por exemplo, gostar, cantar, amar, beber, sair, falar, crer. Então, esses são verbos que estão no infinitivo. E aí ele pode ser impessoal, por exemplo, ela gosta de cantar, por exemplo, né? Ela disse gostar de chocolate, é impessoal. Mas eu tenho, por exemplo, ela pediu para cantarmos uma música, né? Cantarmos uma música. Esse cantar continua infinitivo. Olha o cantar dentro, só que ele recebe uma desinência, né? Ela pediu para que nós cantássemos uma música. Só que em vez de eu falar para que nós cantássemos uma música, eu falo, ela pediu para cantarmos uma música. Eu reduzi isso. Mas o verbo está no infinitivo, só que ele é pessoal, porque ele se conjuga de acordo com a pessoa. Esse verbo ele tem um sujeito, certo? Tudo bem? Só para a gente lembrar o que é o infinitivo. Particípio é quando eu tenho lá o verbo funcionando como ele pode funcionar como um adjetivo em alguns contextos e em outros, né, o particípio aparece em locuções verbais ou nos tempos compostos, que também nós já vimos. Então, é o ado, ido, né? Cantado, saído, bebido, falado. Eu tenho o particípio irregular, por exemplo, posto, feito, aberto, né? Que a gente não fala abrido, né? Então, a não ser quando a gente é criancinha, aí é fofinho. Fora isso, não fica fofinho falar abrido, tá? Então, eu tenho as formas que são
abundantes, né, quando eu tenho tanto a forma regular quanto a irregular, para a gente lembrar, tipo, pago, pagado, pego, pegado, impresso, imprimido, mas tem situações específicas de uso, não sei se vocês lembram, né? Eu tinha pagado, quando você tem o verbo ter ou haver, você usa a forma regular. Eu tinha pagado o boleto, mas o boleto foi pago. Então, quando eu tenho o verbo ter, haver, eu uso a forma regular. Eu tinha pagado, eu tinha imprimido, eu tinha pegado. Eu havia pagado, eu havia imprimido, eu havia pegado. Mas quando eu tenho o verbo ser, eu uso a forma irregular. Foi pago, foi pego, foi impresso, né? Foi preso. Eu falo que eu tinha prendido o meu cabelo, mas eu ando com o cabelo... o bandido foi preso, né? Então eu tenho ali... Eu não falo que eu tinha preso o meu cabelo, nem que o bandido foi prendido. Então, também tem essa situação de uso. O pessoal fala, é abundante, eu posso usar do jeito que eu quiser. As duas formas, é que tem situações específicas de uso. Só para a gente relembrar o que é o infinitivo, o particípio e o gerúndio, que é o ando, endo, indo, né? Cantando, falando, bebendo, saindo, partindo. Mas tem uma característica muito interessante sobre o gerúndio. Quem lembra? Gerúndio é uma forma nominal do verbo que é usada para me dar a ideia de tempo presente. Ação habitual relacionada ao presente. Então, eu não posso usar o verbo no gerúndio com o tempo verbal no futuro. Ah, professora, mas passado dá. Eu até uso no passado quando eu tenho aquela relação, por exemplo, essa hora, ontem, essa hora eu estava fazendo tal coisa. Eu tenho uma relação com o tempo presente, né? Mas futuro, como o pessoal do telemarketing tem a mania, né? Eu estarei transferindo. Eu vou estar fazendo, né? Aí vou estar... Eu falo que dá mais trabalho falar vou estar transferindo sua ligação do que falar transferir. Transferirei é feio, mas fala então, vou transferir a ligação. Olha, muito mais prático de falar do que vou estar transferindo. Então, não pode. Esse fenômeno de usar o gerúndio com o verbo no futuro é chamado de gerundismo, que é um vício de linguagem. A gente não pode confundir. Eu já ouvi falar, mas isso aí é figura de linguagem. Eu falei, não, não é figura de linguagem. É vício de linguagem. Vício de linguagem é diferente. Tá? É uma coisa que as pessoas começam a usar recorrentemente, mas não deixa de ser um desvio da gramática, tá? Tudo bem? Só para a gente relembrar. E aí, na oração reduzida, os verbos vão aparecer em uma dessas formas nominais, sem a presença de um termo que é introdutório ali, nem conjunção, nem pronome, certo? Pode aparecer preposição, dependendo da exigência do termo anterior, porque a preposição, ela, às vezes, acompanha a regência de um termo, né? O verbo anterior vai pedir a preposição de, vai pedir a preposição para, etc. Se for, por exemplo, uma oração adverbial final, ela vai ter ali uma preposição para em alguns momentos, mesmo sem o que diante, vai estar só, ele pediu para sair, né? Agora, para que sair, se está desenvolvido. Tudo bem? Então, vamos lá. As orações reduzidas de infinitivo. Todos nós havemos de morrer. Basta estarmos vivos. Olha lá, o verbo estar. Percebam que nesse caso aqui é um infinitivo pessoal, porque tem a conjugação. Mas se você tira a desinência, olha lá, você consegue ver que o verbo ele fica ali inteirinho, né? Como é o nome do verbo, o estar. Tá ali, ó, o estar está dentro, né, do verbo conjugado. Então, aparece o verbo no infinitivo aqui. Ok? Basta estarmos vivos. Essa oração, estarmos vivos, tem valor substantivo e ela é sujeito da primeira oração. Que a primeira oração é basta. Olha lá, a oração principal se inicia com o verbo na terceira pessoa do singular. Isso basta. Né? No entanto, não se inicia com conjunção integrante e o verbo está ali no infinitivo pessoal. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela funciona como sujeito de basta, e ela é reduzida de infinitivo, porque não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. E uma coisa que aparece muito em questão, que trata de oração reduzida, eles pedem para a gente desenvolver a oração.
passar da forma reduzida para a forma desenvolvida. E aí, como é que ficaria essa oração? Ó, morrer basta que estejamos vivos. Aí você tem que devolver a conjunção ou o pronome, dependendo do tipo de oração, para aquela forma e tirar o verbo do infinitivo, particípio ou gerúndio, e colocar esse verbo conjugado ali, né, em um dos modos verbais que a gente já aprendeu. No caso aqui, subjuntivo, né? Que estejamos. Certo? Então, isso cai muito quando a questão é reduzida, de colocar para desenvolver. Vamos lá. Ansiado agarrou-se à árvore. A oração aí, ansiado, que é essa situação que eu tenho, o particípio do verbo funcionando como adjetivo, então ele atua como um adjetivo, por isso que é uma forma nominal, né? Ele tem valor adverbial e funciona como adjunto adverbial causal da oração seguinte. No entanto, não se inicia com conjunção subordinativa adverbial e o verbo se encontra no particípio. Então, olha lá. Portanto, esta se classifica como oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Ó, como estava ansiado, professor, mas ele tá usando o mesmo verbo no particípio. Sim, porque aqui ele está usando só o adjetivo para dar essa ideia, né, de valor causal. Mas aqui ele transforma isso que eu tinha só o particípio em uma locução, né, verbal, como estava ansiado. Então, vocês percebam que aqui, além dele colocar a conjunção adverbial, ele coloca lá a presença do verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar, ele aparece conjugado normalmente. A gente não pode confundir quando participa, ele faz parte de uma locução ou de um tempo composto, quando está reduzida a oração. Na forma reduzida, aparece só o verbo realmente lá como particípio infinitivo ou gerúndio. Agora, se ele faz parte de uma locução, você vai ver que o verbo auxiliar está conjugado, né? Então, ali, a oração está desenvolvida, porque se o verbo auxiliar, ele faz esse papel de conjugar aquela locução. Então, o verbo está desenvolvido. Além disso, tem a presença ali da conjunção no início, tá? Então, se tem conjunção no início, gente, não é reduzida. Na reduzida, ele omite a conjunção ou pronome, dependendo do tipo de oração, tá? Então, aqui é o motivo. Ele está ansiado, esse ansiado é com o sentido de cansado, esse ansiado, tá? Esse é sinônimo ali. Como ele estava desse jeito, ele agarrou-se à árvore ali para dar um respiro, né? Descansada. Então, nesse sentido. Esse foi o motivo, tá? Então, é uma oração subordinada adverbial causal, só que como não está na forma desenvolvida, reduzida de particípio. Como eu falei, a forma desenvolvida seria como estava ansiado. Ok? Tudo bem? E as orações reduzidas de gerúndio, né? Olha lá. Era o sortilégio, a sedução ferindo os corações. Então, olha lá. Era o sortilégio, a sedução ferindo os corações. Então, esse ferindo os corações, a sedução estava fazendo isso, né? Então, a oração ferindo os corações tem valor adjetivo, porque ele está ali, no caso, especificando o tipo de sedução. Não era qualquer sedução. Era a sedução, se eu fosse desenvolver, que feria os corações. Então, aqui, no caso aqui, é uma oração adjetiva, mas não dá para a gente usar o pronome relativo para identificar isso. Por quê? Ele não colocou o pronome relativo, ele reduziu, ele colocou o verbo no gerúndio. Então, olha lá. Esse ferindo do coração, ele especifica a sedução, não é qualquer sedução, né? Isso aqui faz parte de um poema. Então, ele funciona como adjunto adnominal ali do termo anterior. Mas não tem pronome relativo, o verbo se encontra no gerúndio. Então, como é? Está especificando o termo anterior, então tem valor de adjunto adnominal. Por esse motivo, é uma oração subordinada
adjetiva. Não está entre vírgulas, né? Entre relação ao termo que ele está acompanhando. Então, é restritiva. E como não tem pronome relativo e o verbo está no gerúndio, eu classifico como reduzida de gerúndio. E aí, no caso das adjetivas, a gente não consegue visualizar porque não tem o pronome relativo. Mas até para a gente identificar que é uma reduzida de gerúndio, ou de participio, ou que seja, você acaba tendo que fazer associação. Eu consigo visualizar que ela é uma restritiva, adjetiva restritiva, quando eu passo na minha cabeça para a forma desenvolvida. Eu consigo identificar que a sedução feria um dos corações quando eu faço lá a associação. A sedução que feria os corações. Então, mesmo não aparecendo ali, você tem que fazer esse exercício da sua cabeça. Então, você, olha, se eu substituir, fica que feria os corações. Aí aparece o pronome relativo. Essa seria a forma desenvolvida. Certo? Restringindo. Não era qualquer sedução, era a sedução que feria os corações. Certo? Tudo bem? Oração reduzida de gerúndio costuma aparecer muito também nas temporais, tá? As orações subordinadas adverbiais temporais costumam ter muito em gerúndio. Pessoal, mas como é que eu vou identificar? Mas aí a gente usa aquele macete, né? Sempre quando você vê lá no gerúndio, você vê se é temporal, você tenta imaginar a ideia de quando isso aconteceu. Ou quando isso vai acontecer. Em que momento? Em que tempo? Aí você, se a resposta for a oração, é temporal. Como por aí, a gente vai ver alguns exemplos aqui além. E aí eu quero que vocês identifiquem aqui as classificações dessas orações destacadas. Os homens afastaram-se para Maria passar. Para Maria passar. Como é que eu classifico? Qual que é a relação entre essa oração e essa? Os homens afastaram-se para Maria passar. Isso aqui é o quê? É uma... Os homens afastaram-se. Com qual objetivo? Para Maria passar. Então, eu tenho que ideia aqui? Com qual finalidade eles se afastaram? Para quê? Para Maria passar. Então, que tipo de oração eu tenho aqui? É uma oração subordinada, adverbial. Se é finalidade, gente, é adverbial final. Né? Finalidade, objetivo, propósito, intuito, intenção. A intenção deles se afastarem é para isso. Só que aqui não está na forma desenvolvida, está na forma reduzida. Afastaram-se para Maria passar. É uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de... Com R aqui. Reduzida de infinitivo. Muito bem. Como é que ficaria a forma desenvolvida dessa oração? Os homens afastaram-se para que Maria passasse. Os homens afastaram-se para que Maria passasse. Né? Seria a forma desenvolvida. Eu colocaria o para que é a locução conjuntiva, e tem que conjugar o verbo ali, tirar da forma nominal. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. Esse chegando à rua, qual que é o valor dessa oração? Da ideia de quê? Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. Uma ideia de tempo, temporal. Então, uma oração subordinada, adverbial, temporal. Só que, não se inicia com conjunção e o verbo está no gerúndio. Então, ela é reduzida de gerúndio, tá? Se eu fosse desenvolver essa oração, como é que ficaria? Tirar o verbo do infinitivo e colocar uma conjunção. Poderia ser, quando cheguei à rua,
Assim que cheguei à rua, no momento em que cheguei à rua. Olha, várias possibilidades que eu poderia fazer para desenvolver aí a oração. Arrependi-me de ter saído. Próximo aqui. Que seria do futuro se trocássemos esses hábitos consagrados pela experiência e nos deixássemos arrastar pelos falsos profetas? Que seria do futuro se trocássemos esses hábitos consagrados pela experiência? Como que eu classifico esse consagrados pela experiência? Consagrados pela experiência, ele está relacionado a qual palavra? Ele está fazendo o quê? Está relacionado à palavra hábitos. E ele faz o quê em relação aos hábitos? São quaisquer hábitos que ele está falando que a gente... Tipo, como seria do futuro se trocássemos esses hábitos geral ou ele está restringindo? Ele está falando de quaisquer hábitos. São quaisquer hábitos. São os hábitos consagrados pela experiência. Então, eu posso dizer que essa oração aqui, ela funciona como o quê? Como adjunto adnominal de hábitos. Se é uma oração que funciona como adjunto adnominal, como é que eu classifico? Ela é adjetiva. E ela é restritiva ou explicativa? Restritiva, porque a pronome não está entre vírgulas. Mas ela é restritiva, só que olha lá, não tem pronome relativo na frente. Eu tenho o verbo no particípio, funcionando como adjetivo de hábitos. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de... Que forma nominal é essa? Particípio. Se eu fosse desenvolver essa oração, eu teria algumas formas. Ou eu poderia realmente só conjugar o verbo consagrar, né? Como seria se trocássemos esses hábitos que se consagraram, aí só que eu tenho que fazer adaptação, né? Que se consagraram, eu tenho que botar na voz passiva sintética, porque ele ficaria, né? Que se consagraram pela experiência, ou eu coloco na voz passiva analítica, que foram consagrados pela experiência. Mas, professora, mas continuou no particípio, só que lembra, eu coloquei na voz passiva, ficou uma locução verbal. Então, o verbo auxiliar está consagrado. Está conjugado. Muito bem. O verbo auxiliar ele aparece conjugado, então ele não está na forma nominal. Ele está como locução verbal. Então eu posso falar ou por esses hábitos que se consagraram pela experiência ou esses hábitos que foram consagrados pela experiência. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá.